Vamos lá, sem enrolação. O que eu aprendi após gravar 10 vídeos para o YouTube? Esse vídeo são para aquelas pessoas que pensam em algum dia abrir um canal no YouTube e estão um pouco perdidas sem saber exatamente como começar essa jornada. Eu sou novo aqui na plataforma e eu queria compartilhar com vocês a minha experiência, os meus principais erros e aquilo que você pode fazer para evitá-los. Quando eu publiquei o primeiro vídeo no YouTube, eu recebi diversas mensagens de pessoas me parabenizando pela minha coragem de conseguir gravar e publicar no YouTube. E também recebi mensagens de pessoas falando que sempre tiveram muita vontade de abrir um canal, mas sempre tiveram receio ali e medo do que poderia acontecer, de ser aceito ali, né, pela comunidade. E eu acho que é bem comum você ter esse medo. Eu acho que são um dos principais obstáculos que você enfrenta é a vergonha na hora de fazer o vídeo. Eu também compartilho do mesmo sentimento e por diversas vezes eu me vi, né, na gravação e percebi que eu tinha diversos vícios de linguagem. Coisa do tipo, né, então, eu errava algumas palavras, não falava os plurais corretamente e também percebi que eu sou um pouco gago. A boa notícia é que todo mundo passa por isso, todo mundo tem esse momento de se entender. E a dica número 1 é que você precisa analisar o seu vídeo e entender quais são os vícios de linguagem que você tem para conseguir ir ajustando ali e evoluindo ao longo da gravação. É muito importante isso, você entender também se existe algum problema na sua forma de comunicação. Porque às vezes você quer passar uma ideia e você acha que passou clara, mas não passou. Então procure receber feedback das pessoas para poder entender se você passou exatamente a informação que você queria. Quando eu comecei a gravar, eu não tinha um lugar exato para fazer a gravação. Então eu tentava ir pela casa ali, na sala, no quarto, na cozinha, tentar achar um lugar legal para fazer os vídeos. E eu confesso que eu tive muita dificuldade, porque por diversas vezes eu compartilhava o ambiente de gravação com outras pessoas que estavam ali do meu lado fazendo outra coisa. E eu tinha sempre um pouco de vergonha de falar na câmera com uma pessoa do meu lado. E além disso, tinha barulho externo, tinha alguma coisa do tipo que acabava me desconcentrando. Então, dica para você, procure um espaço reservado, um espaço que você sinta confortável para fazer o seu vídeo, né? Um espaço que quando você entra nele, você já entende que vai fazer aquele tipo de conteúdo e você já vai entrar um pouco mais calmo, mais direcionado. Vai ser um espaço fechado, um espaço que não vai ter outras pessoas para lhe atrapalhar e nem desconcentrar. Isso é muito importante, porque antes eu gastava muita energia fazendo um vídeo por conta disso, porque eu ficava falando, comentando, o pessoal mexendo em alguma coisa, eu ficava sempre tentando ver o que era e não conseguia fazer o vídeo do jeito que eu queria. Então procure um espaço legal, procure também um horário do dia que tenha pouca gente em casa, né, ou no espaço que você está gravando, porque às vezes a pessoa vem falar com você, desconcentra, algum tipo. Então é muito importante você ter um ambiente e um horário para gravar que seja favorável para a sua gravação. Eu não tenho câmera, então sempre eu gravei pelo celular. No início eu achava que o áudio do celular seria suficiente. Eu até fiz alguns testes ali e tal com áudio e publiquei alguns vídeos gravando sem microfone. E eu percebi que o áudio ficava um pouco baixo e que o celular pegava o barulho externo da casa ou do ambiente que eu estava. E isso interferia no meu vídeo. Se você consegue, outra dica, se você consegue investir no equipamento para sua gravação, invista no microfone, que isso é muito importante. As pessoas costumam ficar no seu vídeo, em qualquer vídeo do YouTube, pelo conteúdo, pela forma que você fala e pelo áudio. Então se o áudio está ruim, as pessoas tendem a não assistir. Então invista nisso, que é muito importante. A iluminação também é uma coisa bem importante. Você não precisa ser um profissional ou com um equipamento caro para conseguir fazer um vídeo legal. No início eu achei que quanto mais luz tivesse em mim, seria melhor. E eu fazia gravações na sala da minha casa, tinha alguns projetores de teto e eu direcionava eles para mim e fazia os vídeos. E eu percebi que eu ficava muito espreguiçado. Tinha algumas sombras no meu rosto, no meu ombro, e isso deixava um vídeo um pouco estranho. Daí, outra dica que eu dou para vocês, que eu não sabia disso e depois de gravar e pesquisar eu entendi. Procure um lugar com iluminação natural. De preferência uma janela. Coloca o celular de frente à janela e tenta fazer o seu vídeo de dia. Porque eu percebi que depois de fazer isso, o vídeo ficou mais legal, com uma iluminação sem gerar sombra no meu rosto e com um aspecto mais natural no vídeo. Então tenta fazer isso, que não vai custar nada, você não precisa investir dinheiro com iluminação e vai sair um vídeo legal. No início eu sempre achei que eu tinha que fazer um vídeo só
para conseguir publicar na plataforma do YouTube sem precisar fazer edição. Porque eu sempre jurei que esse seria o melhor caminho, seria a coisa mais inteligente a se fazer. Depois de gravar alguns vídeos, né, e gravar 10, eu percebi que é uma coisa extremamente impraticável. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir gravar um vídeo do início ao fim sem errar nada. Então, por diversas vezes, eu com essa mentalidade, eu começava a gravar o vídeo e quando dava gravar um vídeo de 10 minutos, quando dava 6 minutos eu errava alguma coisa. Eu voltava pro início, mesmo o vídeo tão legal. E isso faz você ter muito trabalho, regravar muito, gasta muita energia. Então é muito importante que você, né, outra dica, faz o teu vídeo por take. Quebra ali o início do vídeo, o meio do vídeo, com os conteúdos tudo quebradinho, né, separado por tópico. Grava cada tópico separado e depois tu vai e edita. Tá? Eu sempre tive um pouco de receio de fazer vídeo e ter que editar, porque sempre me falaram que era muito complexo e muito difícil de fazer. Mas depois de baixar algumas ferramentas de edição gratuitas, eu percebi que eu conseguiria editar vídeo tranquilamente, sem gastar nada. Então é muito importante que você pare com esse pensamento, caso você esteja de querer gravar um vídeo só, para não ter trabalho de editar. Porque é melhor você gravar por take e editar, do que você ter que estar voltando no vídeo depois de ter errado alguma palavra. Então faz isso que vai dar bom e você vai gastar menos energia. Outro ponto também bem interessante, que eu achei que eu não precisava de roteiro. Quando eu fui aprender sobre YouTube, eu pesquisei na internet ali sobre como fazer vídeo, e as pessoas sempre falavam assim, ó, faz um roteiro. Aí eu pensava, por que eu vou fazer um roteiro se eu já tenho tudo na minha cabeça? Daí eu começava a criar o vídeo e ia gravar, tentando seguir um fluxo de pensamento, mas sempre dava um branco na minha cabeça, ou eu falava algumas coisas de uma ordem que não fazia tanto sentido. Daí eu percebi que eu tinha que ter um roteiro, mesmo estando tudo na minha cabeça. Comecei a fazer um roteiro ali no bloco de notas, então eu sempre falo tudo ali, né, que eu vou falar no vídeo, boto numa ordem específica e depois eu copio e ponho dentro de uma IA e peço para ela me ajudar a criar um roteiro. É muito importante isso, porque isso vai evitar que você fique gravando o vídeo. Eu achava que eu teria que gravar o vídeo parado, sentado, sem mexer as mãos, igual aqueles repórteres que tem na televisão. Porque o objetivo era só passar aquela informação, ensinar alguma coisa. E foi bem interessante, porque depois de pensar sobre isso e avaliar ali o feedback de algumas pessoas em relação à forma como você cria o vídeo, eu percebi que as pessoas lhe assistem pelo que você é, pelo quão natural você é. Porque assim, imagina só, tu vai falar sobre um vídeo específico no YouTube sobre um tema X. Já existem milhões de vídeos com aquele tema X. Por que as pessoas vão escolher te assistir? Pela forma que você fala, pelo quão natural você é, pela sua essência. Então, outra dica é, seja natural. Ninguém quer assistir um robô. Ninguém quer assistir um cara que senta, fica parado, duro, falando sobre aquela informação, falando um monte de coisa ali sem parar, sem mostrar nenhuma reação, sem fazer uma piada, e isso termina deixando o seu vídeo desinteressante. Então entenda que as pessoas vão nem assistir, não é nem pelo teu conteúdo exatamente, mas é pela forma como tu fala sobre aquele tópico específico. Então é muito importante você entender isso o quanto antes, para começar a fazer um vídeo mais leve e mais descontraído. Depois de gravar 10 vídeos para o YouTube, eu percebi que o maior desafio não é editar, não é mexer ali no YouTube, né, aprender a publicar vídeo, fazer edições, colocar tema, achar título, não. O maior desafio é você conseguir continuar gravando, mesmo achando que não está perfeito. Porque todo vídeo que eu publico, eu tenho esse sentimento que poderia ter sido melhor. E no próximo vídeo eu fico tentando sempre fazer melhor, tá um pouco mais natural, tá um pouco mais leve, mais solto, para conseguir me adaptar àquela rotina, né? De gravação, de você conseguir falar olhando para uma câmera e conseguir explicar aquilo que você estruturou ali no seu roteiro. Por diversas vezes eu tive muita dificuldade, eu acho que esse vídeo aqui também foi um vídeo que eu fiz diversas vezes ali, principalmente no início, para conseguir passar a minha ideia, né, já que ele seria um vídeo de dicas e uma estrutura de tudo que eu passei, os desafios ali, né, e dicas. E eu não acho que esse vídeo é o melhor vídeo que eu poderia fazer para o canal. Eu poderia ter falado sobre outras coisas em outros tópicos, né, mas como eu falei a vocês, a gente vai aprendendo e evoluindo com o tempo. E não dá pra gente voltar sempre e fazer o mesmo tópico 500 vezes até ele ficar perfeito, porque sempre vai faltar alguma coisa, principalmente quando você está iniciando ali nesse processo de aprendizado. Então é isso aí, deixa aqui no comentário, muito importante, se você já pensou em criar um canal para o YouTube,
se você já planejou, já se viu ali na plataforma aqui, falando sobre algum assunto, e teve medo de dar esse passo, por algum motivo, por medo de ser julgado, por medo de não sair bem, ou medo que as pessoas poderiam falar sobre você. Então deixa aqui no comentário, compartilhe o vídeo, é muito importante que você compartilhe esse vídeo, que você curta, que você compartilhe e que você ative o sininho. Porque quanto mais vocês curtem, compartilham e interagem com o vídeo, mais o YouTube vai entender ali que o meu vídeo é um vídeo interessante e ele vai compartilhar com mais pessoas ali e fazer recomendações. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo eu vou trazer uma coisa um pouco diferente. Até mais. Tchau, tchau.